Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino na terra. O sétimo reino na terra é o reino de Jesus. Nós estamos falando de algo que aconteceu há 2000 anos e que está se realizando e vai se culminar agora na volta de Jesus. Hoje, dia 28 de agosto, dia 28. Isso me faz lembrar um fato pitoresco. Uma vez eu estava pregando em uma de nossas igrejas e era época de eleição. Naquela época, eu tenho vergonha de falar, mas preciso falar, né? Naquela época eu ainda tinha a ideia de que o socialismo seria a solução para a nossa grande nação. E pregando, eu dizia que nós precisamos de paixões para nos mover. E eu falava, como é que eu digo isso? E eu falava que eu tinha uma única paixão. Apesar de votar sempre na ala esquerdista, na época eu tinha a noção de que, para você ver, eu fui chamado de isentão, não sabia nem o que era isso. Acho que não sei ainda. Mas na minha cabeça política era dividida entre esquerda e direita. E para mim, direita era quem estava no poder e esquerda era quem estava do outro lado. Então quando os esquerdalhas estavam no poder, eles viravam direita. Uma loucura. Então, mas eu admirava as pessoas que eram militantes. E aí eu disse no púlpito, eu sou um militante. Eu sou um militante cristão. Falei assim, porque não dá para você viver com duas paixões. Você se apaixona por uma namorada, você não se apaixona por duas. Aí eu falei, eu, por exemplo, sou apaixonado por Jesus. Eu voto quando chegar a eleição. E aí não sei se eu citei o meu colega, que estava no primeiro banco da frente. Aí eu falei, fulano de tal, porque eu sabia que ele era fervoroso político. Eu falei, ele tem a paixão política. Mas aí eu disse, nós precisamos tomar cuidado, porque a paixão por Jesus tem que ser a nossa única paixão. Entende? Paixão por Cristo. Afinal, foi Cristo que morreu por nós. Cristo era apaixonado por nós. Então, Cristo nos tem como única paixão. Ele nos ama como se fôssemos um único ser na terra. E meu amigo, depois do sermão, ficou bravo comigo. Me xingou, falou que eu estava ofendendo ele. E não era essa a minha intenção. Era só distinguir as linhas, entende? E hoje eu preciso reafirmar isso aqui. Não há como você conviver com as duas coisas. Entenda, não estou dizendo que você não vai fazer as duas coisas. Sim, você pode fazer. Eu não sou aquele que acha que nós não devemos nos envolver na política. Não. Eu acho que se a pessoa tem o dom, ela pode ser. Só que o cristão, para ser político,
ele precisa dosar, entende? Para que a política não se torne a primeira paixão da sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Por que eu estou dizendo isso? Porque em casa, minha esposa e eu, nós éramos sempre divergentes. Quando me casei, em 2000, eu era esquerdista. Tenho vergonha de falar isso hoje, mas é a verdade. E a minha esposa, ela odiava tudo que era esquerdista. Ela só casou comigo porque ela me amava demais, ela não podia viver sem mim. Aí, em 2016, a mudança comigo aconteceu em 2016. Quando aconteceu a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, eu comecei a observar a reação da mídia brasileira e dos políticos. Aí eu falei, alguma coisa está errada aqui. Porque eu olhava para o resultado da eleição lá, eu não via um absurdo. Eu falava, o homem é um empresário, foi eleito, não é um bicho-papão. Mas a mídia inteira brasileira comprou a ideia de que Donald Trump era doido, louco, varrido, blá blá blá. E aí eu comecei a imaginar, falei, não, isso não está certo. Isso não está certo. E eu tinha sido a favor, porque eu sempre acompanhei as eleições. Eu sempre estou de olho para ver o que está acontecendo lá fora. E anteriormente eu sempre pendia para a esquerda. Então torci para o Barack Obama nas duas eleições. Torci para a Hillary Clinton, só porque ela é mulher. Essas coisas, eu tinha essas bobeiras. Mas só que aí eu comecei a perceber que as políticas esquerdistas, elas não estavam batendo com o que eu pensava. Eu sempre fui religioso, sempre fui cristão, sempre defendi a família, sempre apoiei a Igreja Católica nesse quesito, porque a Igreja Católica sempre foi a campeã de defesa da família. Mas quando o Papa Francisco entrou no poder, eu comecei a notar uma mudança de pensamento da cúpula da Igreja Católica. E isso me fez repensar. E quando começou a onda trumpista aqui no Brasil, que ela aconteceu no ano seguinte, aí eu caí em mim. Eu consegui perceber o que estava acontecendo, e então a partir daquele momento, eu lembro até que quando foi o momento, eu não assistia, nessa época eu já não assistia mais Jornal Nacional, as telenovelas, não. Mas aí eu estava vendo no YouTube, e eu fui ver no YouTube a entrevista do então candidato a presidente, Jair Bolsonaro. E eu tinha uma pergunta, sabe quando o entrevistador faz a pergunta? Eu tinha decidido que naquele ano eu não ia votar em ninguém. Nem para presidente, acho que para prefeito, acho que eu acabei votando. Mas aí o William Bonner perguntou, a pergunta que estava na minha boca. Se você está lá há 30 anos,
Por que você está se colocando como antagônico a eles? E se você ficou lá 30 anos, por que você não fez nada? Aí então a Câmara focou bem a cara do presidente Jair Bolsonaro e ele disse: verdade, eu fiquei lá 30 anos, acho que eram 28. Mas eu estava com as duas mãos amarradas. Eu não conseguia fazer nada, porque tudo que eu falava virava chacota. E de fato era. Todo mundo fazia chacota, inclusive na minha casa, a minha família. E aí eu tive, naquele dia, eu tomei a decisão de votar para o Jair Bolsonaro. A minha esposa, ela ficou assim, admirada, porque eu não sou homem de mudar. Eu sempre fui muito convicto das minhas decisões. Ela sempre falava: admiro quem foi que trouxe você para a igreja. Porque para me convencer, meu amigo, você vai ter que malhar aí nos comentários. E aí eu expliquei para a família, chamei a família e falei: família, tá vendo esse doido aí? Tô. Falei: a partir de hoje eu decido, vou votar nele e vou até fazer campanha. Campanha, imagina eu fazendo campanha. Mas de fato foi interessante, porque em 2017 eu não lembro, mas em 2018, que foi o ano da eleição, eu externalizava a minha opinião no grupo de amigos do Facebook e eu combatia o antagonismo ali. Então, a partir de lá, eles começaram a chamar todos os que votavam nele de bolsonarista. Então existiu esse fervor, houve essa guinada do Brasil, e aí nasceu esse novo modelo de política, que é o bolsonarismo, que nunca foi batizado. É igual os torcedores. Tem os torcedores do São Paulo, eles têm apelidos, não é? Tem os torcedores dos Palmeiras, eles têm apelido. E nem sempre são os próprios torcedores que colocam. Então, eles falam bolsonarismo no modo de debochar das pessoas que aderiram a esse movimento. A verdade é que esse bolsonarismo se consolidou e hoje ele conseguiu fazer a divisão de fato entre esquerda e direita no Brasil, porque são 30 partidos políticos e você não sabe pelos partidos se eles são direitas ou esquerdas. Não dá para saber. Por exemplo, em São Paulo, tem o candidato, o que seria da direita, até esqueci o nome do homem agora, Ricardo Nunes? Sim. E tem o outro candidato que seria da esquerda, Boulos. Só que o candidato que seria da direita, apoiado pelo Bolsonaro, que não foi muito aceito no seio bolsonarista, ele é do PMDB. E o PMDB ele deveria ser mais à esquerda, não é? E o fato é que aconteceu outro fenômeno, como aconteceu em 2016 na América, e aconteceu em 2018 aqui, e agora aconteceu de novo.
Por que eu estou falando isso? Para dizer que o que eles chamam de bolsonarismo, o que eles chamam de direita, eles usam pejorativamente o termo extrema direita, mas o que eles chamam de bolsonarismo, na verdade não é bolsonarismo, é direita. Então Bolsonaro é um homem de direita com pensamentos de direita. Quais são esses pensamentos? Para resumir em três momentos. Os povos da direita geralmente são família, eles cultivam religiosidade e tradição, são conservadores. E até me perdi aqui. E aí aconteceu um fenômeno, hoje dia 28 aconteceu um fenômeno com o número 28. Porque as pessoas falam o gado bolsominions, gado bolsonarista, né? E aqui eu preciso, né, me expressar politicamente, não é? Eu tenho sido direitista desde 2016, mas não me considero bolsonarista ou na verdade sou, porque Bolsonaro ele foi o campeão da onda direitista do Brasil. Então sou. Mas como é que eu vou votar esse ano? Porque o bolsonarismo deveria votar no Nunes, porque o líder do bolsonarismo, o Bolsonaro, indicou o Nunes para que se vote. Só que eu fiquei pensando, por quê? Se o Nunes não faz parte da direita brasileira, a gente só votaria no Nunes em antagonismo direto com a esquerda, a extrema esquerda. Mas aí aconteceu um fenômeno. Marçal, que foi candidato a presidente, se elegeu como deputado federal, teve a sua eleição cassada e agora está aí. Então o que eu gostaria de dizer? Apesar de eu não votar em São Paulo, capital, eu moro em São Paulo, metropolitana. Inclusive o candidato que vai ser prefeito em São Paulo, ele mora aqui na nossa cidade, sim, a cidade mais rica do país, e eles também têm dinheiro. E o candidato também tem dinheiro. Foi isso que eu achei interessante. É claro, ele não é tolo. Ele precisava sair como candidato para poder reforçar a sua imagem no país, para que ele venha como candidato a presidente, porque é isso que ele quer ser presidente. Ninguém vai negar isso. Eu até acho que ele vai respeitar o capitão, mas o sonho dele é ser presidente. Mas, como ele é cristão, ele se identificou como cristão autônomo, para mim não tem problema. Eu aceito o cristão autônomo como cristão. Tanto é que eu estou pregando aqui para cristãos de todos os tempos. Entende? Você precisaria seguir uma igreja, acompanhar. São 7, o Apocalipse sugere 7 igrejas. Mas, pela descrição que ele faz dele mesmo, eu consegui identificar um cristão autêntico. O menino casou com namorou com uma única moça, casou com ela, tem 4 filhos.
é contra o aborto, é contra... Entende? Então, é um cristão autêntico. E tem uma pegada social muito importante. Eu moro aqui nessa cidade, já faz 20 anos, né? Eu moro aqui há um pouco menos, mas eu trabalho aqui há 20 anos, há mais de 20 anos. E sempre notei o grupo político que domina a cidade sempre mais à direita. Inclusive, eu via Bíblias nas escolas, faz algum tempo que eu não estou vendo mais. Não estou vendo mais. Parece que a cidade perdeu um pouco a religiosidade, porque o grupo político, um era mais evangélico e o outro era católico. Mas os dois parecem ainda conservadores. Mas teve um problema. Na última eleição presidencial, a liderança local aqui pulou no barco. Fez o mesmo que o Alckmin fez. Pulou no barco da esquerda. E isso me decepcionou muito. Então, mas é assim. Como é que eu absorvi essa energia política? Aqui na cidade, a gente compreende, não é? Lembra da família Dinossauro? Como é que eles falam? A empresa lá, Isso é Assim, S.A.? O Issos, não lembro agora. Então as coisas aqui têm acontecido como está acontecendo, como saiu no Globo esses dias. Grupos, famílias políticas, eles controlam as cidades. Nós temos no Brasil 5 mil municípios, então desses 5 mil municípios, pelo menos 4.900 são dirigidos por grupos que estão lá há pelo menos 3, 4 décadas. E aqui, infelizmente, não é diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse candidato lá na capital, ele mora aqui. Sim. Ele poderia ter feito a revolução dele aqui. Seria legal. Aí eu poderia votar nele. Mas eu fiz toda essa volta para dizer que em São Paulo, não é? Eu, bolsonarista, admiro muito o presidente, apoiei as suas atuações durante todo o seu governo e acho que ele errou 3 vezes, né? Mas com boa justificativa, porque chega a hora que você tem que optar, e ele fez opções, e agora ele fez opção. Então ele está apoiando essa coligação aí por questões, né, para facilitar a sua candidatura em 26. A gente entende tudo isso, mas compreendido que todas as candidaturas em São Paulo elas pendem à esquerda, acho que as duas únicas exceções talvez sejam os 2 M's ali. E aí tem outra coisa interessante que eu achei nesse candidato. Eu já vi ele fazendo campanha política para os outros 2 vezes. Ele disse: vote
na menina M, eu não lembro o nome, Maria Helena. Vote na menina, ou então, eu estava ouvindo ele falar esses dias, essas horas, ele falou assim, se você é, como é que é? Ele estava ali fazendo uma escolha entre Tabata e Boulos, né? Porque ele disse que ela é o para-choque dele, mas que em todos os casos, né, já que temos que nos perder, então vote na Tabata. Eu achei interessante, porque o político nunca falaria isso, a não ser que fosse um político extremamente confiante e certo do que está fazendo, não é? E eu acho que essa onda marçal, ela vem revigorar, né, a direita brasileira, e eu dou todo o apoio. Não estou ganhando nada para fazer isso, talvez até perca, mas sou cristão. O cristão, ele precisa viver autenticamente, entende? Eu sempre fiz tudo muito intensamente e continuo vivendo o meu cristianismo intensamente, entende? Na época da política, eu dou meus pitacos. Na época do futebol, da Copa do Mundo, eu torço para a seleção brasileira, né? Na época das Olimpíadas, eu parei de torcer para nas Olimpíadas, a partir das Olimpíadas aqui no Brasil. Mas é isso, sou um homem normal. Estou muito feliz em ver a energia, não é, que esse candidato a político está implantando nos seus, nessa sua campanha. É maravilhosa. Ela já é vitoriosa. Aconteça o que acontecer, ela já é vitoriosa, porque ele passou de 10% de intenção para 20% em dias. Agora, quando eu estou fazendo esse vídeo, ele já está em 30%. Então ele já está ali tete a tete com os políticos tradicionais aí. São Paulo, ela tem uma tradição esquerdista, então a capital, né? O estado é direito, é conservador, mas a capital é meio o berço do lulismo. Mas essa onda marçal, ela vai fazer, ela vai provocar uma mudança, e eu estou vendo isso com bons olhos. Então, se eu morasse na capital, faria o M. Muito bem, eu acho que é isso. Não falei, não esqueci nada. Não, é só isso. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.